Olá, amigos da história, estou de volta. A história do cinema brasileiro pode ser dividida em épocas muito distintas que, de certa forma, moldaram as produções nacionais no decorrer, então, de mais de um século da sétima arte no país. Em nossa historiografia cinematográfica, esses períodos incluem, então, os primeiros filmes, o domínio de Hollywood, o surgimento do cinema sonoro, as chanchadas, o cinema novo, a Embrafilme, a crise dos anos 80, a retomada e a pós-retomada. A história do cinema no Brasil começa então em julho de 1896, quando ocorre então a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema então teve início em dezembro de 1895, na cidade de Paris. A película exibida foi então a saída dos trabalhadores da fábrica de Lumière, dos irmãos Lumière. Inicialmente, o cinema era mudo e somente na década de 1930 surgiu então o cinema falado. Selos em homenagem ao cinema brasileiro exibem então as imagens de Adhemar Gonzaga, Carmen Miranda, Carmen Santos e Oscarito. Em 1897, depois então da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta então ao público na capital carioca, por incentivo então dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Eles foram então os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram então gravações da Baía de Guanabara em 1898. No ano seguinte, Pascal Segreto realizou então uma filmagem na cidade de São Paulo durante então a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo então teve sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. Um dos problemas iniciais, então, da produção do cinema no país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida em 1907, com a implantação, então, da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números, então, de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando a ter cerca de 20 salas de exibição. No início, os filmes eram então de caráter documental. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresentou então sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileira, com duração então de 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido então o primeiro longa-metragem produzido então pelo português Francisco Santos, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, ocorreu então uma crise do cinema brasileiro, o qual fora dominado então por produções dos Estados Unidos, cinema de Hollywood, enfraquecendo assim o cinema nacional. No entanto, na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atingiu grande expansão com as publicações das revistas de cinema para todos, Selecta e Cinearte, e ainda com produções que se espalhavam por vários cantos do país, denominando os ciclos regionais. Foi na década de 30, então, que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. Nascia, então, o primeiro estúdio no Brasil. As produções mais importantes desta época foram então Limite, de 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de 33, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, de Humberto Mauro. A Atlântida e as Chanchadas. Na década de 40 surgiu então os gêneros das chanchadas, filmes cômicos musicais de baixo orçamento. Este estilo despontou juntamente então com a Companhia de Cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941 no Rio de Janeiro por Moacir Fenelon e José Carlos Burles. Os principais atores da Atlântida foram Oscarito, O Grande Otelo, Anselmo Duarte. As películas que merecem destaque são Moleque Tião, de 41, Tristeza Não Pagam Dívidas, de 44, Carnaval no Fogo, de 49, entre outros. Em 1949 foi criado então o Estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi foi o artista de maior sucesso do estúdio. A Vera Cruz representou o marco na industrialização do cinema nacional. Nesta época, teve destaque o filme O Cangaceiro, de 53, o primeiro filme brasileiro então a ganhar o Festival de Cannes. Já no ano de 54, quando a Vera Cruz faliu, surgiu o primeiro filme brasileiro a cores, Destino em Apuros, de Ernesto Remani.
Vale lembrar que em 1950 foi criada a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, e muitos atores da Vera Cruz passaram a atuar na TV Tupi. De caráter revolucionário, o cinema novo se consolidou então nos anos 60, focando nas temáticas de cunho social e político. Na década de 50 foram produzidos filmes considerados percussores do cinema novo, como por exemplo Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Do cinema novo destacam-se as produções então do cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 68. Mais tarde, em fins da década de 60 e início da década de 70, surgiu então o cinema marginal, denominado também de Udgrude. As maiores produtoras dessa vertente foram Boca do Lixo, em São Paulo, e Belair Filmes, no Rio de Janeiro. Estas produções estavam bastante alinhadas então com o movimento da contracultura, ideologias revolucionárias e também com o tropicalismo, movimento musical que ocorria na mesma época. No entanto, o cinema marginal sofreu grande censura por parte do regime militar, que se instaurava no país. Essa vertente foi baseada então no cinema experimental de caráter radical. Um filme de grande destaque foi O Bandido da Luz Vermelha, de 68, dirigido então por Rogério Sangazerla. No ano de 69 foi criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes que permaneceu até 1982. Fundada em pleno contexto então do regime militar, o governo apoiou a ideia, com a finalidade de usar o cinema como importante ferramenta de controle estatal. Neste contexto, o Estado então financiou as produções cinematográficas, dando espaço para as produções nacionais. No começo dos anos 70, em São Paulo, as produções então de baixo custo do movimento Boca do Lixo contribuíram então para a realização das pornochanchadas, baseada então nas comédias italianas e com forte teor erótico. Esse gênero teve enorme destaque na década, fazendo então grande sucesso comercial no Brasil. Como exemplo, temos a película A Viúva Virgem, de 72, do cineasta Pedro Carlos Rovai. A pornochanchada, no entanto, sofreu um enorme declínio na década de 80, perdendo sua audiência para os filmes então pornográficos que ganhavam cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido um declínio no final da década de 70, filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, do cineasta Bruno Barreto, fizeram bastante sucesso. Dona Flor e Seus Dois Maridos teve mais de 10 milhões de espectadores. Além dele, filmes de comédias com a Turma dos Trapalhões atraíram milhões de pessoas. Com a chegada do videocassete nos anos 80, a proliferação então de locadoras marcou essa década no país. Nesse momento, o fim do regime militar e o despontar de uma crise econômica levou o cinema nacional a sofrer um grande declínio. Assim, os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes e os espectadores, da mesma forma, já não tinham condições para assisti-los. Na década de 80, merecem destaque O Homem que Virou Suco, de 1980, de João Batista de Andrade, Jango, de 84, de Silvio Tandler, e Cabra Marcado para Morrer, de 84, de Eduardo Coutinho, e Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980, de Hector Babenco. No final de 1980, em 89, foi lançado o documentário Ilha das Flores, de Jorge Furtado, que também marcou época. Com a chegada de Fernando Collor no poder, a crise se agravava. Além das privatizações, o novo presidente extinguiu o Ministério da Cultura e acabou com a Embrafilme, o Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro. Assim, foi somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganhou força com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada, depois de anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filmes cresceu e foram criados diversos festivais no país. Foi criada também a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementada uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro começou a sair da crise com a produção de filmes como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 94, de Carla Camurati, o primeiro realizado pela Lei do Audiovisual. Nesta década merecem destaque também as produções de O Quatrilho, de Fábio Barreto, O Que É Isto, Companheiro, de 1997, de Bruno Barreto. Vale lembrar que Central do Brasil, de 1998, marcou história no cinema brasileiro, dirigido então por Walter Salles.
No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquiriu novamente reconhecimento no cenário mundial com diversos filmes indicados então para os festivais e Oscar, como por exemplo temos Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Carandiru, de Hector Babenco, Tropa de Elite, de José Padilha, Enquanto a Noite Não Chega, de Beto Souza e Renato Falcão, entre outros. Em 2015, a produção Que Horas Ela Volta, de Ana Mulert, também fez bastante sucesso. A criação da Embrafilme, empresa brasileira de filmes em 69, teve então o objetivo de financiar as produções cinematográficas que se alinhassem às exigências do governo militar. Sob o controle então do Estado, uma indústria nacional passou a se estruturar regularmente pelo Conselho Nacional de Cinema, Concine. A ideia era promover uma conquista de mercado pelo cinema brasileiro, ou pelo menos para os filmes que fossem aprovados pela censura. A exibição de longas nacionais nas salas de cinema de todo o país também foi estimulada, o que culminou então em alguns sucessos de bilheteria, incluindo Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 76, de Bruno Barreto, cujo recorde de público foi de 10 milhões de espectadores. Foi então superado apenas em 2010 com o lançamento de Tropa de Elite 2 de José Padilha. As comédias dos Trapalhões também atraíram milhares de pessoas aos cinemas naquela época. Segundo Luciene Pisoquero, as crises econômicas e políticas que abalaram o país desde 2016, com a ameaça então de extinção do Ministério da Cultura, acabaram então surtindo efeitos negativos sobre as políticas de fomento público. A boa notícia é que o meio digital proporcionou uma democracia em termos de produção e custos, e a partir de 2013 os canais por assinatura teve então a obrigação de exibir conteúdo nacional e produção independente em horário nobre, regulamentada então pela Lei 12.485. Além disso, seguiram as negociações sobre o streaming para o conteúdo audiovisual brasileiro, completou a professora. O cinema brasileiro teve uma data comemorativa que serviu então para valorizar a rica produção cinematográfica de nosso país. Esta data é celebrada anualmente em 19 de junho, fazendo referência à filmagem da Bahia Guanabara por Afonso Segreto, quando então retornava da Europa em 19 de junho de 1898. A maior parte deste conteúdo foi extraído então do site Toda Matéria, escrito então por Laura Aidar. Ela é licenciada em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista e formada também em Fotografia. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo, eu voltarei!